Padre Antônio Ribeiro Pinto. É um padre que é lá da cidade onde eu fui criado, né, Urucânia, Minas Gerais. Padre Antônio é um padre que é importante para os dias de hoje, porque ele trata realmente da questão do amor ao próximo. Então, o que me chamou a atenção de fazer o documentário sobre a vida de Padre Antônio é a preocupação dele com o próximo, com a mãe dele, com a devoção que ele tinha, da fé que ele tinha, e foi isso que ele sempre propagou. Então, isso são fatores que realmente me chamaram a atenção na vida de Padre Antônio, porque ele não foi criado pela mãe, tá? Ele foi dado pela tia quando ele tinha 6 meses de idade e foi criado pela tia, mas ele nunca perdeu esse amor dele pela mãe, porque muitas pessoas às vezes acabam ficando revoltadas porque não foram criados pela mãe. E ele sempre teve um amor muito grande por essa mãe, e por ela ser alcoólatra, eu acho que isso acabou sempre incomodando ele durante a vida dele como pessoa, como homem, como padre. Que aí, de tanto que na história conta que Padre Antônio pediu para que Nossa Senhora tirasse o vício do alcoolismo da mãe e passasse para ele, porque ele, como homem e padre, ele seria forte e não sucumbiria ao álcool. Mas não foi isso que aconteceu, realmente a mãe dele, aconteceu o milagre dela ser curada, ele acabou se tornando alcoólatra. Isso não tira nenhum mérito dele como ser humano, porque ele, como outra pessoa qualquer, que ele mesmo falava que ele era um homem como outro qualquer, que ele não fazia milagres, e a questão da história dele, de realmente de se preocupar com o próximo, que chama atenção, que é o amor pelo próximo. Então, assim, quando você realmente vê o seu próximo como prioridade, a vida ela é melhor, ela se transforma, enfim. E a questão de Padre Antônio, para mim, eu nasci em outra cidade, São Pedro dos Ferros, e fui criado em Urucânia. Fui para lá com 5 anos de idade. Mas a história de Padre Antônio, eu sempre gostei de ouvir os mais velhos contando o Padre Antônio, como salvar a memória desse homem que foi tão importante para essa cidade, para a zona da Mata Mineira, para o Brasil em si, entendeu? Ele foi muito importante para Minas, mas também para o Brasil. E como fazer isso? Como contar isso? E foi em maio de 2004, eu estava dentro do santuário, né, que foi idealizado por Padre Antônio Urucânia, a criação desse santuário. Eu falei assim, eu queria fazer alguma coisa para ajudar a guardar a história de Padre Antônio. E veio para mim essa opção de fazer um documentário sobre a vida de Padre Antônio. É realmente a questão de contar um ser humano que era simples, humilde, e a preocupação dele era o próximo, entendeu? E é isso que é a questão do documentário em si, contar a história de um homem que se preocupava com o seu próximo. E foi através disso que realmente ele criou, ele tinha uma empatia muito grande, né? O Padre Antônio era um homem muito empreendedor, e foi através dessa fé e dessa simplicidade dele que ele conquistava as pessoas. Ele falava que ele era um homem como outro qualquer, que ele não fazia milagres, quem fazia milagres era a fé da pessoa, né? Ou às vezes era a fé que a pessoa tinha em Nossa Senhora das Graças. Ó Maria concebida sem pecado. Fé para mim é tudo, né? Às vezes perguntam para mim se você uma palavra que resumiria você, né? Eu falo que é fé. Ela é pequena, mas ela é grande no sentido, na importância, porque fé é uma coisa que você não tem como explicar. Fé é experiência de vida, sabe? Você se permitir a viver, experimentar coisas. Fé e razão não combinam, então fé é aquilo que você acredita. Então o que você acreditar que você vai conseguir, o que você vai fazer, você vai fazer. Então, para mim, fé é o que rege tudo, né? Eu sou um ser humano melhor porque eu acredito que eu sou uma pessoa que tem fé. Uma vez eu li um artigo de um cientista que ele falou que fé é um dom de Deus. Ou você tem, ou você não tem, entendeu? Aí lá ele fala que ele gostaria de ter fé, mas ele não foi agraciado com essa bênção, essa graça de Deus dele ter fé. E que ele admira as pessoas de terem fé. E ele não tinha, porque cientista em si ele é muito razão, né? E como eu disse, fé e razão não combinam.
Fé você tem que acreditar, ou você acredita ou você não acredita. Então, a questão da fé de Padre Antônio, né, desse homem, é isso que me aproximou dele, é isso que me aproxima do meu próximo, né, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos. Então, fé para mim é tudo na vida, é o que realmente importa. Acho que o mundo, ele é melhor, na minha opinião, quando a pessoa ela tem fé, quando ela acredita em Deus, quando ela acredita no seu próximo. Então as coisas elas se tornam melhores. Eu acredito que realmente a história de Padre Antônio, né, o documentário sobre Padre Antônio, ele pode tocar as pessoas. Por quê? A gente está falando de um homem de fé e realmente não está falando de religião, está falando de fé. Então, a questão de você acreditar. E como a gente teve depoimentos de várias pessoas, tanto de pessoas simples como pessoas importantes, o que importa é a fé que ela tem, entendeu? E o documentário, ele não tem um público-alvo. É realmente pessoas que querem descobrir a história de pessoas que fizeram tudo para um Brasil melhor. E Padre Antônio, ele foi dessas pessoas, né? Nasceu em 1879, entrou para o seminário em 1900, numa época que quem estudava para padre era só filho de médicos e filho de fazendeiro, né? Ele era negro, filho de mãe solteira, vindo, né, na questão lá dos escravos e tal. Enfim, aí a questão... Porque hoje em dia as pessoas elas reclamam muito da vida e não faz nada para poder melhorar. E você às vezes tem tudo e não faz nada. Né? E ele era uma pessoa que era simples e se tornou grandioso. E o mais interessante dele ter se tornado grandioso é que a gente coloca ele nessa questão dessa grandiosidade, mas ele sempre foi uma pessoa simples. E isso que é o mais importante. Né? Teve dinheiro e poder a seus pés e nunca se corrompeu. A questão da humildade desse ser humano, é isso que vai tocar as pessoas, sabe? E você pode fazer a diferença no que você faz na sua vida. Entendeu? Você não precisa de ter muito dinheiro para ser uma pessoa importante para quem você ama.